Voilà, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons commencer à dire merci. Là où nous sommes, nous allons commencer à remercier. Remercier notre Dieu qui a permis que nous soyons ensemble encore aujourd'hui. Je demande à tout le monde de commencer à remercier le bon Dieu. Alléluia. Papa, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est merveilleux. Remercions notre Dieu, Pessa et merci. Pessa Nzambe merci, Nzambe Malam. Il a permis que nous soyons encore. Il est notre Dieu, il est notre Dieu. Il a permis que nous soyons encore en vie. Aujourd'hui, élevons son nom. Dis merci à celui qui est merveilleux. Dis merci à Yoshua Mashiach. Pesa Nzambe merci. Kumisa nkombo na Nzambe na bomoi. Alléluia, alléluia. Banako pesa Nzambe merci. Banako élever le nom de celui qui méritait la gloire. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia. Pesa Nzambe na biso merci Nzambe Malam. Alléluia, merci Jésus. Merci grand Dieu. Merci pour Missa Nzambe, notre Dieu, Tolomi, merci. Gloire que tu as rendu à toi pour nous avoir accordé encore la vie, la santé, le pain de vie. Tika comme on a eu Kumisama, comme on a eu Sanjo la Manzambe Malam. Totombo la nani so totombo li comme on a eu Tenza. Totombo la nani so totombo li comme on a eu Te. Moninga Malam eza yo Zambe Malam. Oza Zambe Malam. Tika totombo la Bozambe na yo lisusu nza. Na pourquoi malamu accordé biso. Tika to élever encore ta grandeur Jésus. Moko ta kokai na yo Nzambe malamu. Moko ta za lokola yo Yesu Kristo. Alléluia. Totomboli monene na yo Nzambe. Totomboli bonzambe na yo kati na biso na pourquoi lelo. Oh Nzambe, yo a permettre biso encore tous à la connecter ensemble, tu élever ton Saint-Nom, ta grandeur, ta puissance. Moko taza lokola yo Nzambe malamu. Moko taza lokola yo Yoshua Mashiach. Moko taza lokola yo Nzambe. Mokeli na yonso Alpha l'Omega. Tika komo na yo esika la mitema na biso. Dieu gloire à toi, merci à toi notre Dieu. Pambate. Sans toi, nous sommes nuls, nous sommes reconnaissants. Nabolingo pe mawana yo Nzambe kati na momo na biso. Alléluia, Yesu, merci. Merci Papa Malam. Merci Yaya Malam. Merci Costa Libota na Yuda. Merci Nzambe na bomo. Tout puissant, merci Yesu. Tango yonso lelo Nzambe Nzambe totomboli kombo na yo mokonzi malamu. Totomboli kombo na yo pesa Nzambe wana merci. Pesa Nzambe wana merci, pesa Nzambe wana merci.
Pesa nzambe wana merci, pesa nzambe wana merci. Kumisa ye lokola ye aza te pe akotikala kozala te. Yango totomboli kombo na nzambe malamu, totomboli bonene na ye nzambe odela. Obongwani te nzambe malamu. Lokola yo nani Seigneur, tika kombo na yo ekumisama odela ya yonso. Tika kombo na yo ekumisama nzambe malamu. Totomboli bonene na yo nzambe na nkembo. Tika bonene na yo umela kati na biso nzambe. Merci pour la bonté na yo. Merci pour la ressensa biso lokola bana na yo. Esika moko to partager ta grandeur. Gloire soit rendue à toi. Alléluia. Que la gloire soit rendue à toi, notre Dieu. Notre bon Dieu. Alléluia. Tika comment la yo kumisama jamais. Comment la yo netolama jamais. Zambe malamu lokola yo azate. Alléluia. Bolamu na yo nzambe eleki nyonso. Alléluia. Bolamu oyo eleki ezaka bolamu na yo nzambe. Bolamu eleki ezalika bolamu na yo Adonai. Bolamu eleki ezaka bolamu na yo El Shaddai. Bolamu eleki ezaka bolamu pesaka biso. Tu as accepté okufa nekulusu. Tu as accepté osopa makila. Nzambe tobika lelo. Yango tolobi Seigneur merci. Toza reconnaissant lokola moko na kati na 10 lepre. Azongi kwa kumbamela lisusu oyo apesaki ye lobiko na nzoto. Apesaki ye makasi na nyonso. Azongisaki ye koseka lisusu. Azongisaki oyo babengi force ya sika. Nakata ba 10 lepre nzambe. Ozali nzambe malamu. Ozali nzambe malamu. Kanisa bolamu na nzambe. Tombola kombo na nzambe. Pesa ye merci. Bolamu osali Yesu. Bolamu nzambe leki nyonso. Oh, nzamba za malamu. Tala bolamu na ye. Animi kotika kiti na ye ya bokonzi. Aya kokufa na esika na soni. Le lieu de la crâne. Esika na soni na Golgotha. Afongoli maboko alobi boye epai na nga bolemi na mikumba. Na kopesa kimia pe sembo. Nzambo aza bolingo. Nzambo aza malamu. Tombola kombo na ye pesa ye merci. Pesa ye merci. Wana ozoko share pe video yo para bandeko mosusu. Ozo pesa nzambe wana merci. Alléluia. Alléluia. Yesu, Yesu. Mosusu ayebate. Lamu oyo. Olamu na yo saliza. Olamu na yo. Olamu na yo. Olamu na yo nzambe. Olamu na yo Yesu. Olamu na yo nzambe. Olamu na yo eleki nyonso. Olamu na yo nzambe. Que la gloire revient en toi, Seigneur. Alléluia. 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 Voilà, nous allons implorer la présence du Saint-Esprit. Nous allons implorer la présence du Saint-Esprit. Tokobele languya na molimo santu na nzambe. Accompagner motei na poko lelo. Accompagner
biso nyonso oyo toza na kati ya ligne awa tobeleli molimo santu na nzambe belela molimo santu na nzambe belela yo Saint-Esprit belela molimo santu na nzambe belela yo Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint alléluia le Saint-Esprit accompagne-nous à comprendre encore le langage de Dieu, accompagne-nous à comprendre encore les profondeurs de Dieu, accompagne-nous à comprendre encore ce que tu veux que nous puissions faire. Molimo Santu, sonder les profondeurs de Dieu et révèle à nous, Seigneur, tes oracles, Seigneur. Les ainsi dit l'Éternel. Makambo e batama. Makambo e zipama. Makambo e zana se. Makambo e zana katina mozindo. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous les choses cachées. Levez la vue sur un plus. Organizame malade. Organizame malade. Merci Saint-Esprit. Tombola como ya Lord Jesus. Tombola como ya Seigneur. Yeshua Mashiach. Tombola como la Yeshua Mashiach. Merci Saint-Esprit. Merci Salah. Tombola como la Yeshua Mashiach. Tombola como la Yeshua Christo. Tombola como la Yeshua Christo. Celui qui est digne et qui mérite la gloire. Robo Shika. Amen, merci. Amen, merci. Alléluia, 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 alléluia. Zamba zolo kumisika da tubetela Yesu maboko, tubetela Nzambe na biso maboko, betela Nzambe maboko, betela Nzambe na biso maboko. Sika tuzali komola komola Nzambe, betela maboko, betela maboko na lokumu na Nzambe, betela maboko na lokumu na Nzambe na bomo, lokumu na Nzambe na bomo. Voilà. Nayebi ke lelo tozali na mopaya oyo tozoyamba na pokwa lelo na kokanga maloba mingi te. Nayebi ke biso nyonso toza na ligne na pesi shalom na papa Blanche aza wana ancien Blanche pe shalom na pasteur Jonathan wana aza na biso na ligne. Shalom shalom. Shalom, 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 shalom. Amen. Shalom, shalom. Libota Angola nyoso kuna shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Amen. Voilà toro kanga maloba mingi te na kosepela na pesa maloba epai na apôtre Miguel Nangola pona passer biso pasteur Jonathan na kati na mokola lelo o akozala monoko na Nzambe maloba epai na Thomas Miguel.
Merci tata pour na bolingo na yo. Obrigado, Pai, pela sua amor. Osali biso grâce na pouco lelo. Deus fez mais a graça de hoje para nós se encontrar mais. Atanto outros msamaye molimo eza bien disposé pour na musala. Mesmo o corpo está me incomodando, mas o espírito está disponível para falar. Na pouco na lelo. A noite de hoje. Asali de toku fate. Deus que fez para não morrer. Zambo asali de toku no combater. Deus que fez para não sofrer. Deus que fez para não ter folga de vida. É aquele que queremos escutar agora. Montei na biso pouco lelo. Pregador do dia de hoje. Auti na luna. Saiu no céu. Azokita pour apesa biso parole ou eza vrai fraîche ou te pai na nzambe. Ele vai descer para nos dar a boa palavra que saiu a Deus. Ana ebite ia chauffer bile côté. Eu não sei que essa comida é onde. Essa palavra que sai, que vai sair à tarde de hoje, tem pessoas que usam ele próprio. Banda balamba bile oyo to bilamba 2000 a passé. Desde que ele cuja essa palavra fez de Amen. 200 anos. Amen. Amen. Fica Osena Zambe azoneka papa na msuzo na tabu tili kwa zote tara yewa nenga zoya. Desha quando ndola de hoje quando data papa sona yangu data mseme quando Amen. Tuyambi motei na biso tutike tumbelo bai na motei oya kole no kwa lelo que vai falar dia de hoje. Mas Jonathan tike Vamos receber o nome do poder de Jesus Cristo. Amen. Amém. Malobe pai na yo mosai na nzambe. É a palavra de Deus, servo de Deus. Gloire à Dieu. Nzamba pambwama. Que le Seigneur soit béni. La bandit d'abord pour pambola Deus seja louvado, Deus abençoe. Eu agradecer mais a Deus. Na pamboli nzambe pour l'opportunité oyo. Agradeço a Deus por essa oportunidade hoje. Merci encore. Merci na basali nzambe pour la confiance. Agradeço aos servos de Deus pela confiança. La pesi nzambe basala nzambe merci pour la confiance au bapetinga nzambe apambola bango makasi. Agradeço aos servos de Deus, obrigado pela confiança que me deram, que Deus os abençoe fortemente. Apôtre Miguel kuna na Angola, l'évangéliste de Painabiso en Angleterre, merci pour la confiance. Vraiment nzambe apambola ebele. Apóstolo Miguel lá em Angola, evangelista Zida aqui na Inglaterra, obrigado pela confiança que Deus realmente. Gloire à Dieu. Le lot que partager est un mot vraiment important. Hoje vamos partilhar tema muito importante. Agosenga moko na moko a saisir opportunité oyo. Vou pedir para que cada de nós segura esta oportunidade. Thème tolobela lelo eza vraiment capital. Soki moko na moko asimbi yango akomona changement na bomoi na ye. O tema que vamos falar hoje é muito capital. Se cada de nós pegar, vai ver a mudança na sua vida. Gloire à Dieu. Malamoko tozokelo tanga na makomi na mukanda na 1 Samuel chapitre 17 verset 45 à 46. Rapidamente vamos ler o livro a Bíblia de Deus no livro de 1 Samuel capítulo 27 verso 40 45 a 49. Gloire à Dieu. Tosenga na muta portugais atangela biso na 1 Samuel chapitre 17 verset 45 à 46.
Vamos pedir ao irmão de português que faça a leitura no livro de 1 de Samuel, capítulo 27, verso 45 a 49. Vamos ler a Bíblia. Livro de 1 de Samuel, capítulo 17, verso 45 a 49. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Amém. Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ó Deus, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te e tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que Deus é em Israel. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando os filisteus se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. 49. Amém. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Palavra do Senhor. Amém. Que Deus seja louvado. Deus seja louvado pelo irmão que acabou de fazer a leitura. Glória a Dieu. Nzamba sunganga vraiment makasi pona meka kote na lingala. Yazanga mona koko some na kosunga nzamba kosunga koleka malamu. Que Deus abençoe muito para que eu possa pregar em Lingala. É um pouco difícil, mas Deus vai ajudar e vai passar muito bem. Gloire à Dieu. Na katia lecture to kotanga na mukanda na 1 Samuel chapitre 17. Acabamos de fazer a leitura no livro de 1 de Samuel, capítulo 17, verso 45 a 49. Dali histoire il y a David na Goliath. É a história de Davi com Golias. Na kati il y a histoire o tozo tirer les somoko eza important o tozo lobera na pokwa lelo. Dentro dessa história vamos tirar uma lição muito importante que estamos a falar da noite de hoje. Gloire à Dieu. Nous avons deux personnes na kati histoire o. Nous avons David na Goliath. Estamos a ver duas pessoas dentro dessa história, Davi com Golias. Et loko eza important par rapport à thème na kopesa na pokwa lelo. Eza esika o David alobi lelo nzambe akopesa yo pa na nga pe na kokata moto na yo. Amen. A coisa mais importante que vou retirar nessa história, nesse contexto, através do tema que dou, é o que o David está falando que hoje Deus vai dar a tua cabeça para mim e eu vou cortejá-lo. Donc aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Et je t'abattrai et je couperai ta tête. Lelo nzambe akopesa na maboko nanga pe na kobeta yo pe na kokata yo moto. Hoje Deus vai te livrar das minhas mãos e eu vou te castigar, te bater e vou cortar a sua cabeça. Pona nini te David azalaki na besoin akata liboka Goliath to likola Goliath, mais David azo komona kaka fakata motu ya Goliath. Por que é que Davi não queria cortar a perna nem o braço de Golias, mas somente queria cortar a cabeça de Golias?
David ayebaki ke bitumba o azali kobunda ataba na Israël bazomona ngeza bitumba na nzoto mais nzoka ne David abanai komona ngo beza bitumba ya molimo. Afinal de contas, o combate que Davi pelejava, mesmo que os filhos de Israel viam que era carnal, mas o Davi via aquilo em espírito, era um combate espiritual. Pendant que la nation o mibale babane ko bunda, tout le monde deux personnes au baso bunda David na Goliath, bato bazomona bango loko les habitumba molimo et bitumba nzoto nzoka ne katia David abane ko mona ngo bitumba molimo. Voilà pourquoi David a lobi ete na kokata le kolote, na kokata le côté mais na kokata yo moto. Enquanto essas duas nações combatiam, essas duas pessoas lutavam, as pessoas viam que era um combate carnal, mas Davi em si, ele via que era um combate espiritual, a razão pela qual ele disse que hoje eu vou te bater e eu vou cortar a sua cabeça. Tandis que tant tozolo bela moto, David abane komo na moto na langage oizali spirituel, nde na poko lelo tokolinga to solo la ce qui concerne la tête, otobengi na linga la moto. Enquanto Davi via a cabeça está numa linguagem espiritual, a razão pela qual nós vamos falar na noite de hoje, o que quer dizer a cabeça. Lelo tozolo bela à ce qui concerne la tête. Otobengi moto, cela veut dire moto ndenge biko tozalaka nango na nzoto, tozana motu, tozana maboko, tozana makolo. Tozolo bela lelo moto, lokola de la tête d'une seule personne. Ou estamos a falar no que concerne a cabeça, como temos visto no nosso corpo, temos os membros. Temos a cabeça, os membros superior e inferior, mas hoje vamos falar somente da cabeça. Pour que nous puissions évoluer dans notre message, et Salamala Moto bana d'abord pour cette définition, il y a Motu. Motu elingi koloba nini. Para que nós desenvolvemos na nossa mensagem, primeiramente temos que dar a definição da cabeça. O que é a cabeça? Donc la tête, selon la définition, c'est la partie supérieure d'un être humain, bien c'est la partie supérieure, il y a Nzoto et Moto. A cabeça, segundo a definição do nosso contexto, que demonstra a parte superior do ser humano ou a parte superior do corpo humano. Dans la kati ya nzoto na mutu, tozana makolo, tozana maboko pe tozana mutu. Tandis que selon la définition, la tête est la partie supérieure d'un être humain. Diante do corpo do homem temos membros superiores, temos inferiores e temos a cabeça. E a cabeça é a parte superior do corpo do ser humano. Quand tozotala na kati ya nzoto, chaque partie ya nzoto est tellement important. Mais toyeba ete na kati na nzoto, partie o eleki koleka nyonso eza o tobengi na français la tête, to tobengi na lingala moto. Estamos a ver no corpo do homem todas as partes são importantes, mas a parte mais essencial é a parte que nós chamamos de cabeça. A cabeça é a mais importante do corpo do ser humano. Gloire à Dieu. Na yebi ke ndenge tozofana na se na mokili, tosi tomona bato o bakati likolo me azobika aza na bomoi. Tosi tomona pe moto balongoli loboko me aza na bomoi. Mais nanu tomona te moto azotambola bakata ye motu. Cela montre que la tête est la partie supérieure ya nzoto ya motu. Alléluia. Razão pela qual do século que nós vivemos no mundo, nós vimos pessoas que já cortaram membros inferiores e estão vivendo. Tem pessoas que já cortaram membros superiores, mas estão vivendo. Nunca vimos, porém, alguém que foi cortado a cabeça e continua a viver. Isso quer dizer que a cabeça é a parte superior do corpo do ser humano. Amém. David na bitumba, David asosolaki makasi. Alobi soki na kati loboko ya Goliath, Goliath akoki na kati loboko ya Goliath, Goliath pouvait encore revivre. So na kati lokolo na ye, Goliath pouvait encore revivre. Alors David poisi sa masolo ya Goliath, esengelaki avise kaka motu na ye, osoka kati motu na ye masolo ekosila. Amen. 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 David quando estava a pelejar contra Golias,
ele refletiu bastante, ele viu que se cortasse a perna do Golias, ele poderia sobreviver. Ou se cortasse a mão do Golias, também poderia sobreviver. Por isso tomou a decisão de cortar a cabeça para aniquilar por completo o Golias. Nzokande ezana batunyo sote bazana makokia kokata mutu ya Satana patozolo bela la tête ezana mutunyo sote azana makokia kokata mutu ya Satana nzokande bokonzi wane pesa mela kaka na postérité ya mwasi selon makomi na mokanda ya Genèse il veut dire que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen, amen, amen. Afinal de contas, a cabeça é a parte importante. E da forma que foi dito em Gênesis, que foi entregado somente na posteridade da mulher para que cortasse a cabeça. Nzokande motu esa partie importante na nzoto na moto. Afinal de contas, a cabeça é a parte importante do corpo do ser humano. Maintenant, pour l'obéla, pour tout évoluer bien à quatre messages, nous allons d'abord physiquement, un peu spirituellement pour tout comprendre. Nous allons examiner quelle est l'utilité de la tête dans la vie d'une personne. Agora, para desenvolvermos no nosso texto, no nosso contexto, vamos falar das duas formas no sentido. Vamos falar do sentido físico e no sentido espiritual. Vamos falar demonstrando o que é a cabeça. Mutu na kati na nzoto na mutu esalaka misala ebele. Mutala ya liboso mutu esalaka ezopesa biso direction. Donc soko za na mutu te ozangi direction na kati ya bomoi na yo. Amen, amen. A cabeça no corpo do ser humano exerce várias funções. Primeira função é lhe dar-nos a direção. Você não tem a direção para a vossa vida completa. Si on peut dire en français, c'est la tête qui commande le corps d'une personne. Je peux dire c'est la tête qui commande l'être humain. Podemos dizer em francês ou em português, a cabeça é que comanda o corpo de uma pessoa. A cabeça é que comanda o ser de um humano. Ok, gloire à Dieu. Nzamba Sula. Gloire à Dieu. Allô? Amen, amen. Continue. Allô? Gloire à Dieu. Mutunde ezopesa biso direction. Ezo l'acception nzela ni toko ekokende. Soki mutu etali na gauche, nzoto pe ekotala na gauche. Soki mutu etali na loboko ya mobali, nzoto pe ekotala na loboko nini ya mobali. A cabeça é que nos dá a direção para que nós caminhamos. O corpo acompanha o movimento da cabeça. Se a cabeça virar na esquerda, o corpo vai à esquerda. Se a cabeça virar na direita, o corpo também vai pela direita. Gloire à Dieu. Yango zomona na kati ya train soki eza na bawagon eza na nsima, mutu nde ememaka bawagon nyonso eza na nsima. Soki mutu eke na ngambu oyo, bawagon mpe eke na ngambu mosusu. Soki mutu eke na ngambu ya gauche, bawagon mpe eke na ngambu ya gauche. Donc mutu yango nde ezopesa direction na nzoto mobimba. Amen. Por isso é que nós vimos mesmo no comboio, quando a cabeça vai ao lado, o resto da corporação também segue cada movimento da cabeça. A cabeça é aquela que dá a direção por todo o corpo. Yango ozomona na kati na nzoto biloko mosusu eza mibale me nzambe atia kaka motu moko. Soki lelo na kati ya mokili omoni moto aza na mitu mibale okomona ye lokola aza zombi. Por isso é que mesmo no corpo humano, Deus pôs cada coisa duas, mas a cabeça é somente uma. Se você ver alguém que tem duas cabeças, verás como um zumbi. Gloire à Dieu. Mutu ezali pe kosunga biso tokanisaka to rezonaka kitoko. A cabeça nos ajuda também a pensar ou refletir muito bem. Gloire à Dieu. Donc réfléchir dans la langue française, dans la lingala tokoloba réfléchir nkola ça été mutu atindika makanisi na ye mulai. Refletir nós podemos encurtar dizer que a pessoa vai levar os seus pensamentos além. Na kotindika makanisi mulai mutu ezotinda biso to examinaka biloko malamu.
Em levar a cabeça ao pensamento além, a cabeça nos leva a examinar as coisas corretamente. Yango na lingi na yebisa mutu moko na pokwa lelo batela mutu na yo malamu parce que yango ne kosala ete yo koma grand pendant koza sur la terre. Amen. Por isso eu quero falar que Deus proteja bem a sua cabeça, porque aquele que vai com que você seja grande aqui na terra. Yango zomona David tanga ye akuti bandeko ne baza na front baza na bitumba po babundisa Goliath. David atuni soki moto akolonga Goliath c'est ba kopesa ye eloko nini. En d'autres termes tenu koloba ete David a raisonné ki malamu eloko sungi David a raisonné kitoko ezande moto na ye. Por isso Davi, quando encontrou os seus irmãos pelejando, confrontando Golias, ele perguntou, refletiu muito bem perguntando: quem vai vencer esse homem? Qual é a recompensa que terá? Donc tozomona que mutu ezalaka kaka moko ezopesa biso direction mutu yango mpe ezosala biso ete to raisonner malamu biko tozolobela mutu nanu bikoto eza nanu physique. Amen. E nós estamos a ver a cabeça é somente uma, e a cabeça é aquela que nos dá a direção certa. Por isso é que nós estamos a falar hoje somente definindo da cabeça. Sikoyo nena senga mutu moko alandanga malamu parce que sikoyo tozokota na profondeur. Bible lobi c'est le surnaturel qui dirige ce qui est naturel. Eza makambo ya molimpoto ya molimo nde edirijaka makambo ya ndoto. Donc soki tomoni eloko moko ezoko exister physiquement, toyeba ete eloko wana mpe eza koexister spirituellement. Agora eu quero que alguém acompanhe bem, porque vamos entrar naquilo que é profundo. A Bíblia diz que sobrenatural é aquele que dirige a naturalidade. Isso quer dizer, se algo, o Espírito é que dirige a carne. Donc soki tozomona mutu eza koexiste na mokili oyo tozomona oyo tobengi physique, c'est que mpe eza na mutu moko spirituel existaka quelque part. Amen. Se nós estamos a ver a cabeça existir no mundo, é porque tem uma outra cabeça que existe também em algum lugar. Tandis que na kati ya molimo mutu tokodefinir oyo kolakisa lokola autorité. Enquanto que no espírito vamos definir a cabeça mostrando que é a autoridade. Mutu na ndenge molimo tokodefinir elingi kolakisa divinité. A cabeça na forma espiritual significa a divinidade. Na motu na définition na ndenge molimo tokoloba mpe elingi kolakisa domination. A cabeça na definição espiritual significa a dominação. Siko na mutu mpe na molimo elingi kolakisa ete pouvoir de commander tolingi kolakisa ete mutu aza na bokonzi ya kokamba bato. A cabeça na definição espiritual significa também o poder de comandar, alguém que tem o reinado de dirigir ou liderar as pessoas. Yango tozomona ete soki mutu moko azokamba mboka na français balobaka qui est à la tête de ce pays. Tokopesa exemple lokola na mboka na biso Congo mutu aza mu président eza peut-être vati tokoloba nani ngo aza na mutu ya mboka Congo benzolakisa que nani nde azokamba Congo. Alléluia. Por isso é que mesmo alguém dirigindo um país diz que é a cabeça do país. Por exemplo, aqui em Angola, alguém que dirige o país de Angola é a cabeça da República, o presidente da República. Yango moni David Tango babandi bitumba, David a comprenait que bitumba na zobunda, eza bitumba nzoto te, na kokata eli kolote, na kokata e maboko te, ezalaki nde ba autorité mibale bazobunda. Il faut que autorité moko akwisa autorité moko, autorité wana ezwa le devant. Alléluia. Alléluia. Por isso, quando Davi começou a pelejar, ele refletiu muito isso, que não vou cortar a mão, não vou cortar a perna. E era combate de dois grandes, era preciso um grande vencer o outro. Aleluia. Na ngina yebsa mutu moko na poko lelo yeba ke na vi na yo ezana ba bitu o etelemi eso combattre yo ezana bitu o etelemi eso ko empêcher o atteindre destinée na yo mais na ngina yebiso na poko lelo yo oza mutu o leki ba mutu nyoso parce que o oza kati na yo aleki nguya nyoso pe yo oza na mokoki ya kokwisa bokonzi eso telemela eso pekisa pomo na yo ekende liboso. Eu quero falar para alguém
Deus, tem muitas cabeças pelejando contra ti, muita cabeça combatendo a sua pessoa. Mas és uma cabeça que passa todas as cabeças, porque você tem uma cabeça superior, você tem alguém que te combate para ti e traz a vitória para ti. Amen. Mutu elini koloba domination, elini koloba autorité. Nena yepsa mutu moko na pokwa lelo, so peza na ba domination ezo dirige chefi na yo, eza na ba domination ezo kamba bomwe na yo. Na lingi na tatola na pokwa lelo, ba mitu wana lelo ezo kata na onote A cabeça significa autoridade e dominação. Por isso eu quero falar para alguém na noite de hoje. Se tem uma cabeça que toma autoridade contra ti, tem uma cabeça que domina em cima da sua cabeça, a partir de hoje, neste momento, vai se cortar em nome de Jesus. Zambe apesi église bokondi alobi na kati alobi la bokitani ya mwasi nde ekoniata mutu ya nyoka donc bokondi oyo ezotelemela na bamabota na biso na pokwa lelo ezokweya au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deus deu o poder à mulher, disse que a descendência da mulher é que vai cortar a cabeça da cobra. Gloire à Dieu. Donc, on la mutu loko la autorité. Estamos a falar cabeça como autoridade. Yango zomona David a lancé qui a abaneka ko aviser mutu ya Goliath. Por isso você vê que o David, quando pelejava, ele enviava somente a cabeça do Golias. D'ailleurs, ça mutu moko na poko lelo landanga très bien. Na kati na ba mabota. Eu quero falar para alguém na noite. Avancez. Eu quero falar para alguém na noite de hoje, siga-me bem. Nas nossas famílias, nas nossas famílias temos também autoridades. Because omona ba mitu wana eza bien na monde spirituel. Ba bongisango malamu okomona na kati ya mboka nyonso tozana mutu moko azala mutu azokamba mboka. Agora essas cabeças no mundo espiritual é bem preparado, por isso vemos alguém na aldeia, ele é a cabeça que dirige a aldeia. Na kati na famille nyonso toyeba ete toza pe na babitu toza na ba autorité na mabota na biso oyo ekambaka ba mabota na biso. Diante das famílias vamos saber também que temos cabeça, temos autoridade que dirige as nossas famílias. Tokomona pe na kati ya ba quartier na biso ndenge tofandaka toyeba ke na kati ya quartier moko moko eza pe na mutu moko atelema oyo akambaka quartier wana. Da forma que nós vivemos também vamos saber que nos bairros tem também uma cabeça que levanta para dirigir o bairro. Okomona kolongwa na kati ya quartier okomona pe na kati na bavenu eza na mutu moko spirituel oyo akambaka avenue wana ye nde adirijaka avenue. Sair no bairro, se você entra também nas avenidas, olha que em cada avenida tem uma cabeça que dirige cada avenida. Yango ozomona ete ndeko nanga po oyo resu na kati ya bomwe na yo na kati ya libota na bino eza na autorité oyo esengeli ete olance bitumba na ye po ye nde atelemi aza koampesha yo o atteindre destine na yo. Por isso é que você vê nas nossas famílias, tem uma cabeça levantando, é preciso que você lança combate contra ela, porque ele combate para derrubar, e você tem que lançar o combate para o vencer. Mais Bible lobi na biso sikoyo boye bino boza mikila te kasi boza mito. Alléluia. Amen. Mas a Bíblia diz que nós não somos a cauda, mas somos as cabeças. Yo oza mutu oza mokila te. Alléluia. Você é a cabeça, não és a cauda. Lokolo oza mutu te ke yo obengami okamba bato. Amen. Como você é cabeça, então você foi chamado para liderar pessoas. Lokolo oza mutu c'est que oza na besoin te bato bazala na nsima na yo. Landanga très bien. Como você é cabeça, você precisa que multidão de gente fiquem por trás de ti. Parce que Yesu alobi na biso biso toza ba mikila te kasi toza mitu. Selingi koloba boye na spiritualité Yesu apesi biso bokonzi koleka bato nyonso baza na se na mabele.
Porque Jesus disse, vocês não sois as caudas, mas sois a cabeça. Quer dizer que Deus nos deu um poder passando todo mundo aqui por debaixo da terra. Nalingi yebisa mutu moko na pokwa lelo. Soki na kati ya libota na bino bato bayebi nzambe bazate. Mais lokolo yo yebi nzambe, mukolo yebaki Yesu na bomo na yo, Yesu akomisaki yo mutu ya kati ya libota na bino. Amen. Amen. Quero falar para alguém à noite de hoje, na tua família tem pessoas que não conhecem a Deus, mas você como conhece a Deus, no dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você tornou a cabeça da tua família. Ata na libota na bino balakelaki bino mabe na ba génération na bino nyonso. Ata na libota na bino eloka malamu ezalaki te. Ata na libota na bino mutu moko te kokai kopambwama. Mais yo le fait koyamdi Yesu na bombo na yo, Yesu lobe oza mokila te kasi oza mutu. C'est que yo ndo ozala bokonzi ya kokamba libota na bino. Amen. Mesmo na sua família não tinha nada, mesmo na sua família era pesado de todas as formas, mas você como recebeu o Senhor como Jesus como Senhor e Salvador, tornaste a cabeça, tens o poder de tudo. Yo so yeba te ke Yesu asasala yo motu. Lokolo za na kati ya ignorance, yango lolo moni na kati ya libota na bino oleke yo kamba bango, mais bango baso kamba yo spirituellement parce que zo yeba te ke yo za ka susu mokila te, mais yo commande motu parce que Yesu asala yo motu. Você já foi tua cabeça, como você está na ignorância, você vê a cabeça da sua família, em vez de você os dirigir, eles é quem te dirigiram por causa da ignorância. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Libota nge zobungi sama, parce que bazana boyebite. Bakli subele lelo, bazo zonga sima sima, mais bazo bostana ete bangonde bazana makoki, ya kokoi sa mutu na Goliath. Mozomo na ete satana zo tungi sabomo ina bango, bazo bostana ete depuis bayamba Yesu na bomo ina bango, nzamba sana bango ba moto. Alléluia. Amen. Oséias 4:7 está pelejando por falta de conhecimento. Muita gente na família recua por falta de conhecimento. Em vez de combater, mas recuando por não ter conhecimento. Afinal de contas, nós temos o poder de combater e lutar contra eles. Siko yo kana yebisa yo lokolo yo za mutu yeba ete na kati ya famille na bino mutu moko pesa kotelema donc yo za censé ya kotelema spirituellement pour olongola mutu oyo ezokweyisa libota na bino ezotia bango kati na soni lokola nzambi Yesu asala yo mutu ozana makoki ya kokwesa mutu wana enfin que mutu ya Yesu nde telema na kati ya libota na bino. Amen. Prezado hoje como feito a cabeça, então saiba que na família também tem uma cabeça que levanta e precisa colaborar. E ele poder contar com essa cabeça e vencer esta cabeça. Siko na linga yebisa mutu moko na pokwa lelo ndenge nini yo koyeba ete yo ndo za mutu alibota na yo kandanga très bien. Eu quero falar para alguém na noite de Deus, como é que você vai saber que você é a cabeça da sua família? Parce que mingi baso yeba te nzambi Yesu asasa ye deja moto ma yebaka te kazalaka mutu na pokwa lelo ndenge na lakisio makambo nini kolakisio na po moni ko yo ndo za mutu ya libota na bino. Porque muitos não sabem que Deus já o fez a cabeça, mas ele não sabe que é a cabeça. Siga-me bem, eu vou mostrar na noite de hoje quais são os sinais que mostram que você é a cabeça da sua família. Pour na to comprendre que yondo za mutu ya libota na bino tokena mokanda ya 1 Roi chapitre 4 verset 25 à 29. Para compreender que você é a cabeça da tua família, vamos no livro de Primeiras de Reis, capítulo 4, verso 1. Nazotanga pe moto ya portugais ko interpréter rapidement pour ne pas gagner temps. Soki na tangi na ko manyola lisusu na lingala. Amen. Gloire à Dieu. Pour ne pas gagner temps makasi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Non, toqué dans le 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Segundas de Reis, capítulo 4. 2 Rois chapitre 4, verset 25. Verso 25. Gloire à Dieu. Na rotang malamoko, Bible zolo baboy. A Bíblia diz. Et elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu. Dieu ake akutani na motali na nzambe. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus.
likolo na ngomba ya Carmela. Ao monte de Carmelo. Moto na nzamba lobi na est-ce komoni musika mosali na nga na kombo ya Gehazi. E sucedeu que vendo e de longe o homem de Deus disse a Gehazi, alobi talelanga ete mosali o ya mwasi babengi na kombo mwasi ya Sunamite. Ele se seu moço, este é a Sunamita. Na nsima na ngo ye akimi mbango pe akakutani na ye. Correu-lhe ao encontro e perguntou-lhe. Atuni est-ce que yo za malamu? Perguntou-lhe, vas bem? Yalobi na ete ton mari et ton enfant se portent bien. Atuni mwana na yo na mwasi na mobali no. Est-ce que bazali malamu? Perguntou, vai bem teu marido, vai bem teu filho? Yalobi na bango ete abazali malamu. Ela respondeu, vai bem. Alobi lisusu boye, et dès qu'elle arriva auprès de l'homme, quand la komi pembe na moto na nzambe, likolo na ngomba, chegando ele ao monte à presença do homem de Deus, ye ayambie na se na makolo. Apegou-se-lhe aos pés. Gehazi pe akusali pembeni ni pa alobi. Chegou-se Gehazi para a retirar, porém o homem de Deus lhe disse: laisse-la car son âme est dans l'amertume. Tika ye pati bolema na ye zakashi na bololo. Deixa-a porque a sua alma está em amargura. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a pas point fait connaître. Yahweh abombeni ngata la kisinga angote. E o Senhor me encobriu e não mostrou-me. Awa tozomona lisolo ya mwasi ya Sunamite na Élysée. Aqui estamos a ver a história da mulher Sunamita e Eliseu. Mwasi oyo azalaki na problème ya kobota, mais nzamba salaki grâce na nzela mosali na ye, nzamba apesi ye libota. Olanda très bien. A mulher que tinha problema de nascença, mas Deus fez a graça através do seu servo e lhe deu a nascença. Tango azui mwana bandi kokola, mwana pe akoli akomi mukolo. Quando ele concebeu a criança, começou crescendo e ficou já adulto. Mukolo mususu, mwana oyo alandi papa na kati na bilanga. Certo dia, o filho seguiu seu pai lá na labra. Tango akomi na bilanga, mwana oyo alobi na papa na papa moto, ma tête, moto. Tango asimi moto, mbala moko pe mwana nga sali nini, akoyi akufi. Quando chegou na lavra, disse ao pai: pai, minha cabeça. Quando pegou a cabeça, a criança morreu. Tozomona mwana oyo eloko ebomie kaka motu nde banaki kosala ye pasi. Alobi ma tête, pe Bible elobi direct akoyi pe akufi. Nós vimos que essa criança, o que lhe matou é somente a cabeça. Ele disse, minha cabeça, e de repente caiu ao chão, morreu. Nalingi nayebisa mutu moko na pokwa lelo, ndenge nini okoyeba ete yo nde ozali mutu ya libota na bino. Eu quero falar para alguém na noite de hoje, de que maneira vai dar conta ou vai saber que essa cabeça é da sua família? Komona mwana oyo akufaki, azalaki mwana oyo awutaki na lipamboli epai na Nzambe. Nsoka nde la tête wana oyo ekufaki ezalaki autorité oyo tobengi na kombo ya prophète Abakuk, ye nde azalaki prophète na Israël. Ver essa criança que morreu era a cabeça que vinha de Deus. Afinal de contas, essa cabeça que morreu era a cabeça que vinha de profeta Abakuk. Donc mwana oyo awuti na lipamboli epai na Nzambe. Donc azala destiné ya malamu. Ye nazalaki prophète Abakuk, me kokola na ye, Satana bandi kolanda ye jusqu'à ce que alinga longole na mokili, parce que Satana yeba kite ye nazalaki motu, na tango moka kokoma prophète na mboka Israël. Alléluia. Essa criança sendo profeta Abacuque era alguém que era uma criança de bênção, era uma criança de uma aliança boa. Mas ao seu crescer, Satanás reclamava a cabeça porque sabia que ele seria como exemplo. Ndenge nino koyeba ete yondo za mutu ya libota na bino, landanga très bien. Como é que você vai saber que essa cabeça da sua família? Fica-me bem prezado. E loko liboso oko remarquer oza trop combati na libota na bino. A primeira coisa você vai notar é muito combatido na sua família.
Soko moni na kati ya libota na bino yondo oza kombati yonde kaka bato bayimiliaka yonde kaka bato balobelaka okende na gauche bitumba ozonga na droite bitumba eza basine ezolakisa ete yo oza n'importe qui te yondo oza moto. Amen. Si sua família só você que é combatido, você somente que é mal falado. E na esquerda, direita, não dá certo. Compreenda, são dos sinais que você é a cabeça da sua família. Yango zomona na bitumba ya Goliath na David. David alukaki kutu te akata likolo te. Azalaka na besoin alongola mutu oyo eza langage ya autorité. Lananga na yebisa o. Bapundisaka kaka mutu azalaka na eloko. Soko ozo remarke na bino bitumba eza te, c'est koza na eloko malamu te. Por isso que o Davi com combate em Golias ele não sondava a mão, não sondava nenhum pé, sondava somente a cabeça, porque sabia era um dos prêmios. Soko moni bitumbe zoleka bana kozonga na kati ya likanisa nzambe seke yo za n'importe qui te seke yo za diferent na bato mosusu parce que soki moto aza na besoin kweyisa manga na nzete akokwesa manga oyo ya mobesu te akokwesa manga kotela na inayebisa motu moko na pokwa lelo bitumba na yo eza bilembo akolakisa ete yo oza n'importe qui te. Aleluia. Por isso, se você vê combate na sua vida, pega somente o essencial, porque quando alguém tira o fruto da árvore, não pega o fruto verde, pega o fruto maduro. E você é alguém que é maduro, você é a cabeça da sua família, você que é pelejando contra ti. Yango somona apakuke prophète oyo nakibomwana na ye Satana sa repéra que muto kozala prophète nane sa mutu moko na poko lelo ba église ezebele ba pasteur bezebele mais pour la nini kaka ba combataka yo. Alléluia. Por isso que Abacuque sendo criança o Satanás já reclamou porque sabia que esse seria o profeta. Por isso que você vê hoje em dia no mundo tem muitas igrejas, tem muitos pastores, mas como é que você é somente combatido? Yango somo na langage ya mwana oyo olaire que Satana ye kaka simbi na mutu ma tête pe akoya kufi ne toka na episode na poko lelo bitumbe soko meloko bangeloko moko te sana ne lika eke yo za n'importe qui te soki bitumbe so na vie na yo c'est que bazo comprendre que ça danger na monde spirituel. Amen. Amen. Por isso essa criança chorou somente a cabeça e morreu. Deixa te fazer entender uma coisa, prezado. Enquanto você está em vida, combates não vão faltar. Se tem combates é porque compreenderam que você é a cabeça, você é algo importante. Bayebi que soki batiki yo okoningisa monde spirituel bayebi que so batiki yo kimia okobangisa bato ebele yango zomona bazoya na gauche pe na droite yoko na yebisa yo la même chose que Goliath abane kosala pa bana Israël ezalaki na kaka bagrimace maya moto etumbaka elamba te soko zomona bitumbeleki yoka na yebiso eza mintumbe uti pa na Satana parce que Satana nde azobanga yo parce que tu es la tête. Alléluia. Amen. Amen. Deixa eu te falar uma coisa. Por isso é que o Golias fazia do povo israelita era somente uma ameaça, porque a água quente não queima a camisa. Por isso, quando pelejam contra ti, é porque tem êxito, porque sabem que você é a cabeça. Tiko soko boni bitumbeleki na vie na yo obanga te parce que bakristu mingi bazalaka soki bitumbeleki azwi amikoti te abangi azongi nsima te sala makambo David asalaki soki ennemi atelemi yo mpe afronte ye yo oza na systeme oza na bokonzi kati na yo parce que yo nzambe atie yo mutu okoki jamais kokweya bitumba te so yo afronte yango ibalobi nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé toza balongi na oyo alinga biso. A Bíblia diz que nós somos vencedores naquele que nos amou. Por isso que você vê combate, não se abale, não se desanime, confie somente no Senhor e continua a pelejar contra a cabeça que luta contra você. Satana zoluka kwesa mutu na yo parce que oza na destiné ya malamu. Satanás procura pelejar de sacar a sua cabeça porque você tem um bom destino. Parce que yonde peut-être côté abatobele ba obongola mutema. Amen. Talvez é você que vai pregar muita gente convertendo o coração. Peut-être yé mususu lobi lango kozala président mboka Congo. Oyebi pété.
Talvez é você que vai ser presidente do país da República de Angola, quem sabe? Talvez amanhã você que vai dirigir a sua família e vai levar a sua família na grandeza. Como é que ele nos combate? Ele manda ou envia Golias perante a nós. Yango somona soki koko bandiko bimisa mutu obandiko kende liboso so sentir ka kondiye baso penda yo na se comprendre que yo za n'importe qui te c'est que yo za mutu. Alléluia. Por isso é que você vê, se você começar a fazer sair a cabeça, começar a avançar, eles vão te puxar para trás. Compreende que você não é qualquer um, você é a cabeça. Si ko lolenge nini soko comprendre que yo no za mutu jusqu'à ce que on est destiné na yo. Agora, se você compreender que és a cabeça da sua família, como é que você pode sair para você atingir o seu destino? Yango siko foto zonga na mutu zo la biso yango ne pesa biso direction yango ne sala biso to raisonner malam. Amen. E onde vamos voltar na cabeça, a cabeça que nos dá direção, a cabeça que nos faz refletir bem. Mingi tozo ko avancer te tant bitumbezo ya biso bato ba combattre biso tozo zo tant ko sala ba réflexion te tozo zo tant ko raisonner malamu te. Muito nos vamos avançar porque quando o combate chega para nós não temos tempo de refletir, não temos tempo de pensar em condições. Soki David azalaki na makoki ya kolonga Goliath et l'eau que pour ça qui David a longa Goliath, c'est parce que David a posé cette question. Nini mokonzi alaki na mtoko kwa isa Goliath. O que fez Davi ganhar Golias, se David pelejou e venceu contra Golias porque ele havia questionado o que é ou qual é a recompensa para a pessoa que vai deixar cair esse homem. Il faut comprendre que yondo ozali konzi ya libota na bino. Et loko ya kosala maintenant, makanisi na yo esengeli ezala focaliser na destinée na yo, pe o associer yango na Nzambe. Amen. Amen. Se você compreender que é a cabeça, o sustento da sua família, então as coisas que você tem que fazer, compreender que são do teu destino, tem que se associar com Deus. Banda ko comprendre que yo za n'importe qui te. Banda ko comprendre que nga na za différent na bandeko na nga. Banda ko comprendre que nga Nzamba sala nga différent. Si ko soit makanisi na yo, banda déjà komi mona ka osa muta munene. Alléluia. Compreenda que você não é qualquer um, compreenda que você é diferente, Deus te faz diferente com as suas famílias e começa a pensar mais alto na sua vida. Ngai na kiko comprendre que na sana ministère munene, tant azalaki kozala trop combattu na kati ya l'église na biso. Na zongi kati nga na société, le fait que bazo combattre nga, c'est que bazo mona nga différent. Il faut penga mokona banda komi mona différent parce que on azo kanisa yango pe okokomi sama na kati ya bomo enanga. Entendi que eu tenho grande ministério. Quando começaram a pelejar contra mim, então voltei e eu pensei, se eu estou a ser combatido é porque tenho algo dentro, algo grande dentro de mim. Então eu tenho que refletir, tenho que fazer sair isso dentro de mim, porque eu sou grande pessoa. Aleluia. Só como ok quelque part, o bandiko sala bombongo, na batu baza pemina bandiko combattre commerce na yo, o bangate. Comprendre que batu wana bazo mona yo za danger. To koya parce que soki bitumbe bandi bandi kosonga tozoyeba te ke bato bazo combattre biso bazomona biso na miso ya molimo ke toleki bango sikoyo esengeli biso moko tomilakisaka ke réellement toleki bango. Amen. Amen. Muita gente peleja contra nós porque nos olhos espirituais vê que nós somos mais que ele. Então nós também temos que mostrar que nós somos mais que ele. Portanto, quando você vai fazer um negócio e ver as pessoas combatendo contra ti, não tema, você pensa somente e profetiza que você é alguém maior. Mutu oya resonaka munene yebaka akokoma pe munene. Amen. Alguém que pensa alto então vai tornar também grande. Mutu azwaka makanisi nena ya kosala makambo ya minene yebaki makambo ya minene na pe kozala partage na yo. Amen. Alguém que pega os seus pensamentos fazer coisas grandes, saiba também que essas coisas grandes será sua partilha. Nanguna yebisa mutu moko na pokwa lelo soko remarquer kozozwa kaka bafiancé bazo kima eza langage ezolakisa
que yeba ke vina yo ekobonga kaka na kati ya libala yo sko bana kobongisa makanisi na yo ata fiancé akei mais nga naza déjà mwasi ya libala na kati ya ndaku naza na bana naza na fia kitoko makanisi wana ozokanisa ekokoma réalité. Por isso agora falar para alguém na noite de hoje, se você pega somente noivo, noivo vem, noivo vai, noivo vem, noivo vai. Então fica a pensar que a sua vida vai se engrandecer no lar, na casa do casamento. Então começa a praticar coisas do lar, começa a praticar coisas que você será amanhã. Batu oyo babengami na bagrandeur, batu oyo babengami bazala bato minene soko tuli bango oloba no loka liboso abandaki koraisonne ke ngai nakokoma muta munene. Há pessoas que são chamados para ser grandes. Se você perguntar, só se tornaram grandes. Se você questionar, vou falar a primeira coisa que me fez tornar grande é porque eu pensava que eu seria grande. Tika makanisi na yo ezala toujours makanisi ya malamu koresonaka makanisi ya mabe te soko ozomona pasi na vino bana koloba kaka ngai naza muta pasi ngai naki kotika bato yango ngai nasala nini ngai makila ya soki ya libata te soko ozomona kombe ezoya seke bato wana bazomona oleki bango le fait que biso tomizongaka kati na biso te toresonaka kaka oyo tozomona yango ozomona makambo na biso ozosimba te analingi eza mutu moko na pokwa lelo yo esengeli na yo pour raisonner quand que ça positif parce que yo ça mukila te mais yo ça de moto. Eu quero falar para alguém na noite de hoje, você tem que pensar aquilo que é positivo porque você não é outra cabeça. Yo kana yebisa yo David katina ye ayebaki oya zalaki nanga très bien. David dentro dele sabia quem ele era, siga-me bem prezado. David tanga pusa ni libosa Goliath. Pande kwa David bazolo bane David toyebi yo toyebi lolendo na ayo toyebi nengo zalaka David ayebi si bango na yebi o azakati nanga na yebi ba experience nanga na sana kana kati ya zamba ata bato bazomona Goliath aza munene mais David abana komona aza mukie nyoso zalaki makanisa David. Alléluia. Quando se aproximava até Golias, o irmão Davi falava que te conhecemos, sabemos o teu orgulho, mas Davi dizia que eu sei o que está dentro de mim, eu sei quais são as experiências que eu vivi na floresta, mesmo que você está vendo que Golias é grande, eu sei que está dentro de mim é mais grande que Golias. Chico, ninguém ninho okoki ko atteindre destiné na yo. Agora, como é que você pode atingir o seu destino? Tozolobela awa la tête donc ndeni na ko ngai o naza mutu ndeni siko na ko atteindre destiné na nga. Estamos a falar aqui na cabeça, então eu que sou a cabeça, como é que eu posso atingir o meu destino? Parce que yo nde sengolo kamba yo bakoko kamba yo ta. Porque você tem que liderar, você não pode ser liderado. Yo ni yoko kala mwana bitinda ta. Amen. Você não pode ser alguém de mandão. Tala bana nzambe lelo ozomona ye azobosana ke bible lobi ke yaza mutu mokomani kaka sima bato alandaka bato lokola mwana bitinda oza komiyeba te oyo ozali. Muitos filhos de Deus, a Bíblia diz que ele é a cabeça, mas você vai ver que ele é que começa a seguir as pessoas por trás. É porque ele não sabe quem ele é. Siko eloko nini kosala ete yo koma na destiné na yo ya grandeur ozala mutu landanga siko très bien okomi na suka. Agora, o que é que você tem que fazer para você chegar na grandeza do teu destino para te tornar a cabeça? Sigam bem, chegamos ao fim. Eloko ekosala ete osimba destiné na yo eloko liboso kozala sur ya yo moko. A primeira coisa que vai fazer com que você pegue o teu destino, você tem que estar seguro de você mesmo. Yamboke mutu moko apusa na pembeni na yo, yamboke mwasi moko apusa na pembeni na yo, yamboke mobali moko apusa na pembeni na yo, yo moko pour se sentir que naza sur na nga moko, naza pe na makoki ya ko atteindre destiné na nga. Amen. Antes porém que o homem ou a mulher se aproxima perante a ti, você tem a capacidade de dizer que eu sou capaz e tenho a possibilidade de chegar lá. Ezana batu mususu vina bango bakokaka kokende liboso bango moko te soki mutu aza pembeni na ye te attention kaka mutu azotindi koyenda kokweyisa yo. Tem muita gente na vida dele não consegue avançar. Tem que ter sempre alguém para empurrar. Atenção, que aquela pessoa que te empurra é uma coisa que vai te quedar.
yo kanga na yebisa yo soko remarqué na vie na yo okoka kosala makambo yo moko te. Laisse-moi te dire c'est kobengami na makambo minene te. Vou falar, se você não consegue fazer as coisas sozinha, então você não foi chamada por coisas. David tanga pusani liboso a Goliath bona nanga très bien. Parce tout bazala ko tout autour ya David et ça la même famille na ye. Babanaki ko critiquer ye. Mais David atali bato babanaki ko empêcher yete. David azalaki sûr que ngai tant ko pusana liboso muto na ko tcha mutu na se. Alléluia. David, quando se aproxima de Goliath, mesmo seus familiares tiveram ao redor dele, tiveram a zombar, blasfemar contra ele. Mas David não olhou tudo isso, ele sabia que se eu me aproximar dentro da pessoa, vou deixar cair. Gloire à Dieu. Zala na confiance à Yomoko, zala sûr na mama yele na yo. Alléluia. Amen. Tenha confiança de você mesmo, tenha certeza da sua sabedoria. Na sebisa mutu moko na pokwa lelo. Toki obanai kosala eloko moko tiki yokana yebisa yo na pokwa lelo telema parce que nzamba zolo bangana yebisa yo que yondo za mutu lokolo za mutu soit esprit ya David telema siko sala sûr que lelo na soko atteindre but nga pe na ko koma na destinée nanga. Amen. Vou falar para você, se você fazia algo que você deixou, então tem o espírito de Davi, porque você é a cabeça, levanta e acredita que eu sou a cabeça e vou chegar no meu destino. Yami bale poto atteindre destinée no okoma mutu kanga matoi no na makambo bato basolo bapembeni na yo. A segunda coisa, se teu destino torna a cabeça, fecha os olhos perante as pessoas que falam ao lado de ti. David soki ayokaki bayaya na ye nde David abundisaki Goliath te. David, se ouvisse ou se desse ouvido aos seus irmãos, ele não poderia pelejar contra Golias. Bandeko ya David bazalaki na besoin ba décourager ye. Ezokomela pe bato ebele lelo na vie na bango, ba raté ba mabala na bango, ba raté ba succès na bango parce que bapesaki matoi na bango na bato esengelaki bapesa matoi te. Davi, os irmãos de David tinham como objetivo de enfraquecê-lo, porque deram ouvido para pessoas que não poderiam dar ouvido. Nanyango apusanaka pembeni na yo tango yo ozokende posala baaktivité na yo. Nanya apusanaka pembeni na yo tango ozwi likanisi okende osala évangélisation. Nanya apusanaka pembeni na yo tango ozwi likanisi lelo ya libala. Conseil nini bato wana bapesaka yo? Est-ce que conseil bazopeso ezosalaki okende liboso te ezozongisa nsima? Quando você tem pensamentos positivos, quando você tem ideia de fazer evangelização, de prosperar e ir para frente, quem são as pessoas que se aproximam perante ti? Será que o conselho que eles te dão faz com que você atrase ou você avance? Parce que Bible lobby, la foi vient de ce qu'on attend. Kondimeyaka na biloko toyokaka. Alléluia. Porque a Bíblia diz que a fé vem naquilo que nós ouvimos. Tana bato baza pembeni na yo, conseil nini bapesaka yo? Olha as pessoas que estão ao teu redor, que conselho eles dão para ti? Donc, lelo soko zwi likanisi osala makambo no kangana no matoi banana no kokende yo moko na molimo na Nzambe. Ou se você tiver pensamento de fazer algo, então feche os olhos, comece a caminhar só você e o Espírito Santo. Kanga matoi no yoka plus molimo na Nzambe parce que Bible zolo c'est lui qui est notre ami fidèle. Sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire. Mais soko zwi bato tche pembeni na yo yeba ke kaka bato nene bakosala chute na yo. Então fecha os seus ouvidos, caminha somente com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele é nosso amigo fiel. Sem o Espírito Santo nós não podemos nada. Se você pegar para você meter no teu lado, são pessoas que vão te derrubar. Yasuka maintenant, soko lingo atteindre destinée no ya grandeur, rentre dans le secret. Zonga na kata secret na ko expliquer bino secret linko lo bani. No fim, para findarmos, é que se você quer chegar até o teu destino, volta no segredo. Eu vou explicar o que o segredo quer dizer. Mukolo moko David tanga ye abundisa Goliath. Bande kwa David balobi na ye David. Toyebi lolendo na yo. Toyebi dengo zalaka. Est-ce que yo zalaka makasi? David songiseli bango boye. Nazana kondimake na kokwesa Goliath parce que Nzambe wana abikisaka nga na munoko ya bankosi na Nzamba. Azana makoki pa kobuka ko ya kobikisa nga liboso na Goliath. Amen. David quando se aproximava para pelejar contra Goliath, os irmãos
zombavam dizendo que não, nós se conhecemos, você não tem força, nós conhecemos seu orgulho. E Davi dizia para eles, eu tenho a confiança daquele que está dentro de mim, porque me livrou nas mãos, nas garras do leão, nas garras do urso. Então essa mesma pessoa vai me livrar nas mãos do Goliath. Ata bato bamonaka ye te maza na esika moko bakendaka na secret ata na expérience na ye na secret bato bayebaka te nini nakendaka kosala mokolo na ntango abimi secret ya David ebimaki na miso ya bato ke azalaki n'importe qui te. Davi tem segredo que vocês não veem por onde ele vai, o que ele faz, mas ele tem segredo. E naquele dia quando saiu o segredo de Davi se desvendou nos olhos das pessoas e eles não sabiam o que Davi tinha feito. Soki lipamboli moko se présenter na vie na yo soki lelo nzambe asali yo grâce si eloko moko po te yo simba ngo malamu okoma na succès zonga na secret tandis que ntango nazolobela secret eza vie ya prière vie ya mabondeli. Se você quer que algo volte a ser o mesmo, se você quer que algo dê certo, tenha êxito, volta no segredo. O segredo é a vida de oração. Ndeko nanga yokana ebisayo okosimbaka eloko moko te soki oza na vie ya mabondeli te. Deixa te falar uma coisa, você não vai pegar nada, não vai alcançar nada se você não tem a vida de oração. Bible lobi boye, quand tu pries, rentre dans le secret. Le Dieu qui est dans le secret, il te donnera ce que tu es en train de chercher dans le secret. Yokana no manelongo na lingala. Tango zo bondela, songa kati na secret batama, tambe o apomba mape ako. Oya tandis que secret zolobela, eza via li bombe de l'itala ndekonanga. Le loto somona ba pasteur de bela ninene, et l'autre sali bango ba koma na ba grandeur, eza kaka via secret ya li bombe de li. Hoje vimos grandes pastores, a coisa que fez com que eles sejam na grandeza é a vida de oração. E hoje a Bíblia diz, quando você ora, guarda o silêncio, porque Deus quando dá a resposta também te dá sempre em silêncio. Tandis que bitumba David abundaki bato azotala ngolo ko eza bitumba nzoto ezaki ya nzoto te. Ezaki bitumba ba autorité. Ifalaki ba mitu ekoya. Yoka sikonde konanga. David longa mutu la famille na bino ndongo tanko ebi ko samela te. Okolonga bitumba ndenge ni tako zana na libondeli te. Como é que você vai vencer o combate se você está em oração? Soko zana via mabondeli te okolonga bitumba te. Se você não tem a vida de oração, não vai vencer o combate. Parce que dans na kata libondeli ndo okozaba directive ko utepa ina nzambe. Porque dentro da oração você terá diretivos que virão de Deus. Na kata libondeli ndenzamba koya kosolola na yo nino koya kosala. Dentro da oração onde você vai receber orientações vindas de Deus, o que é preciso fazer. Bato mingi babosani lo sambo babani kosala makambo na ba expérience na bango personnel sans que bakotaka na kata secret. Muita gente esqueceu a oração, começaram a fazer seus sentimentos pessoais sem entrar no segredo. Soki obungisa vino ya mabondeli nazobondela lokola prophète na nzambe nzamba zongi solo vino ya mabondeli. Amen. Se você perder a sua vida de oração como profeta de Deus, estou orando que Deus te volte a vida de oração. Parce que na kati ya libondeli nde succès na yo ezali. Porque dentro da oração é onde há teu sucesso. Na kati ya libondeli nde victoire na yo ezali. Dentro da oração é onde há tua vitória. Yango zomona mwana mwasi oyo tango mwana na ye akufi eloko nini asalaki azongi epai ya mosali na nzambe eza langage kolakisa ke tango tozokutana na baproblème eloko ya liboso akotala wapi elongi na biso emata likolo sino libondeli. Amen. Amen. Por isso essa mulher quando seu filho morreu voltou a Deus, quer dizer o quê? Quando nós oramos, quando nós confiamos em Deus, temos que voltar em segredo, e o segredo é a oração. Donc, nzamba pambola biso. Na lobi na biso, à ce qui concerne moto ezali autorité, eza domination, eza pouvoir. Que Deus nos abençoe. Eu falei naquilo que tem a ver com a cabeça. A cabeça é autoridade, é poder. E a cabeça é... Na bisi mutu moko na pokwa lelo, yo osengeli o dominer parce que Bible lobi, biso tozaba mikila te kati tozande ba moto.
Eu falei para Deus que você precisa dominar, porque a Bíblia diz que nós somos a cabeça, não a cara. Na uti koyebisa moto moko ndenge okoyeba koza motu tozo remarke ke bitumba na vino eleki ebele yeba kocomprendre ke deja ngai naza n'importe qui te yango sapta azobundisanga seke naza moto. Amen. Eu falei para ele, como é que você vai saber que você é a cabeça? Se há combate na sua vida, então compreenda que não sou qualquer um, porque Satanás está me fazer combater, porque eu sou a cabeça. Na uti koyebisa motu moko siko ndenge nini okoki koatteindre destiné na yo. Satan azocombattre destiné parce que oza motu, mais siko lolenge kadi okoki koatteindre destiné na yo. Eu falei para ele, Satanás combate porque você é a cabeça, e como você pode atingir seu destino? Na lobi eloka liboso yeba ke yo ndenge ozala sur na yo moko d'abord. Amen. Amen. Eloka liboso ozala sur na yo moko. A primeira coisa que eu falei, então, você tem que ter a certeza, a certeza seguro de você mesmo, ter a confiança de ti mesmo. Jo makanisi na yo tindika yango kanisa malamu korezonaka négativité te rezonaka kaka positif korezonaka makambo mabe te rezonaka makambo malamu parce que yo moko oza likanisi ya yo moko. C'est un langage. Amen. Os teus pensamentos não pense somente bem, porque você é o pensamento de você mesmo. Ya misato na lobi kopesa matoyo na mutu nyonso te koyoka nyonso te parce que Dawidi soki ayokaki bandeko nini alinga kokwesa Goliath te. A terceira coisa é que guarde ou tape os teus ouvidos, não dá ouvido a qualquer um, porque se Davi desse ouvido aos seus irmãos, não poderia vencer o Golias. Ya suka na lobi il faut kozala na secret parce que David à cause a secret na ye ata bandeko bamane compétition ayebaki expérience ne na zamba ndenge nini nzamba longisa ye donc secret eza vi ya mabondeli moto abondelaka abangaka bitumba te liboso na ye. Amen. A terceira segredo, Davi sabia seu segredo, por isso é que não deu ouvido aos seus irmãos, porque sabia do segredo que ele teve lá na mata, e o segredo é a oração. A pessoa que ora não tem mais combate na sua vida. Na komi na suka matei nanga tika ete nzambe apambola bino. Amen. Amen. Eu segredo é a coisa que Deus nos abençoe. Alléluia. Gloire à Dieu. Tolingi skoto bondela mwa muke na lingi na bondela pona mutu moko. Kanga miso sike zali. Agora na situation moko. Eu quero orar para alguém. Fecha os olhos onde você se encontra. Se tens uma situação, tokoza na problème moko bitumba eza na libota na yo ozokoka kosan sortir te makambo tozosala ezosimba te oza na baprojet ya bavoyage makambo ebele satana azokombattre yo nalingi nabondela mpo na yo nzambe asala yo grâce. Amen. Eu quero orar para você. Se você tem um projeto que não dá certo, você quer viajar, não dá certo, quer casar, não dá certo, tens projetos bons para a tua vida, não dá certo, porque Satanás te combate, eu quero orar para você. okozwaka loboko na mobali otie na motema na yo nga na kodeklare maloba likolo ozala na kondima eke nzambe akoki mpo kosala yo grâce na libondeli ya mosali na ye. Basta tomar a mão direita, colocar no teu coração e eu vou orar. Tenha fé que Deus pode fazer a graça através do seu servo. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Nazobondela mpo na ndeko mobali mpe mwasi azolandanga. Eu estou a orar através do irmão ou da irmã que está me acompanhando. Soki oza na situation moko ezocomplique yo maintenant. Se você tem uma situação que te complica agora, nazolibere puissance ya Saint-Esprit ebanda kolocalize yo esika ozali. Eu estou a libertar o poder do Espírito Santo que te localiza onde te encontras. Nazodéclencher gloire ya Nzambe likolo na yo. Eu estou a derramar a glória de Deus por cima de ti. Nazodéclarer grâce ya Nzambe likolo na yo. Alléluia. Eu declaro a graça de Deus por cima de ti. Amen. David, Moïse alobi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi vivre ta gloire. Moisés disse, se eu encontrei graça aos teus olhos, faça-me viver a tua glória. Na pokwa lelo lokolo zingolo akolandanga tika ete gloire ya Nzambe eséclater na vie na yo. Amen. Na noite que essa graça de me acompanhar, deixa que a glória de Deus se despeje na sua vida. Tika ete gloire ya Nzambe ebana kosala différence na yo na kati ya libota na bino na quartier na bino na avenue na bino na église na bino dès maintenant au nom de Jésus-Christ.
Essa que é a diferença dentro da sua família, diante do seu bairro, na sua avenida, na sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nabandiko déclarer différence na vie na yo. Amen. Eu declaro diferença na sua vida. Différence na kata église na bino, différence na kata libota na bino, différence na kata avenue na bino, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Diferença na sua vida, na sua família, na sua igreja, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Que Satana simba ki mutuna yo, na poku alelo, lokola mosali na nzambe, na zoko redonner vie na kata bomo na yo. Au nom de Jésus. Se Satanás pegou a sua cabeça na noite de Deus como servo de Deus, eu estou a retomar a sua vida. Makamu nyonso ekufaki na vie na yo, yo ozolanda na poko alelo, ebandako sekwa na kata bomo na yo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tudo que estava morto na sua vida, na noite de Deus, como estava a me acompanhar, começa a ressuscitar em nome de Jesus Cristo. Nazo déclarer yondo oza mutu ya libota na bino. Alléluia. Eu declaro, você é a cabeça da sua família. Yonde oko simba libota na bino, yonde komema benediction na kata famille na bino. Você que vai pegar a sua família, você que vai levar a bênção na sua família. Na fungoli ba porte se kangama na bina yo. Alléluia. Eu abro todas as portas que estavam fechadas na sua vida. Na fungoli porta benediction, na fungoli porta mariage, na fungoli porta succès, na fungoli porta voyage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Eu abro a porta da bênção, porta de casamento, porta de viagem, porta de sucesso, em nome de Jesus Cristo. Nazomona mutu moko nzamba azotombola likalate. Je suis en train de voir mutu moko nzamba azotombola kalate, mais c'est un serviteur de Dieu. Nzamba azotombola kalate azomeme na ba dimension moko très élevée. Alléluia. Oh rabaya, Deus está saltar daqui a nada, um servo de Deus está levando as dimensões em que Deus quer. Tika ete masinga o nyonso Satana kanga bino na makolo pote bo avancer te na bidi nabo so kata basinga wana au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deixa as correntes que o diabo sobe por nos teus pés para que não avances. Na noite de Deus eu estou a arrebentar essas correntes em nome de Jesus Cristo. Nazo zongi sa krenti ya nzambe na bomo na bino soki obosana ki kobanga nzambe poko alelo krenti ya nzambe badokota na kati ya bomo na yo. Au nom de Jésus. Eu estou a colocar a crença de Deus na vossa vida. Na noite de hoje, se você esqueceu de temer a Deus, na noite de hoje que a crença de Deus volte na sua vida. Nzambe na pamboli église ya Angola. Tika ete mosali no apôtre Miguel na église opese nzambe tombole lisusu koleka. Nzambe matisa encore ba dimension. Pesa lisusu epakwa. Pesa eba qualité. Pesa encore onction. Enfin que mosala o tena sala makolo na e soit encore en plein mususu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Na kombo na Yesu. Wazali kolombe mobikisi na biso. Neto bondeli pe tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Zamba pambola bino. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Beta maboko, beta maboko makasi, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Fortemente pela palavra de Deus. Aleluia. Toza na minute tkali muke na tikina maloba pantoma bongo na zong sapona sugisa. Falta poucos minutos, deixamos palavra ao apóstolo para depois findarmos. Que o Senhor seja louvado nas palavras bonitas vindo de Deus. Deus falando no homem abençoamos. Não é preciso acrescentar muito por detrás porque vamos tragar aquilo que nós mantivemos. Eu vi como no deserto. Falar que você seja somente a cabeça na sua vida. E não tema aquilo que é combate, que são Golias. O meu desejo na noite de hoje eu te dou.
Toma e coma, porque acabamos de nos alimentarmos. Peguei a palavra que nos foi pregada hoje. E todos nós que acompanhamos essa palavra, como pai, eu selo ao Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra a ti, evangelista Egide. Será que podemos aplaudir pela palavra de Deus? Voilà, tous appelés béni Nzambe azumsa mingi pai na passer Jonathan ma vungu Nzambe azumsa mingi penza. Voilà. Somos mesmo abençoados, que Deus volte muito no pastor Jonathan, que Deus volte muito. Voilà, toko oyo ezali premier goût lobi tozana lisusu na ngunga ya 21h. Esse foi apenas o primeiro gosto. Amanhã estamos de novo às 21 horas. Ndeko yoka maloba oye bimi vraiment soki opesi yango epai na ndeko no mosusu te. Palavra aqui sério, se você não garantir, irmão, não sei se vou falar que é a cabeça ou a cara, mas eu sei que é a cabeça. Voilà, tokoloba boye annonce na biso ezali lobi tozali na ngonga ya 21h. Toko continuer na pasteur Jonathan. O nosso anúncio é que amanhã estamos aqui às 21 horas, continuando com o pastor Jonathan. C'est un homme de Dieu qui parle bien et vraiment, tu pas bolper moi sinaye parce que derrière l'homme fort, c'est une femme forte qui est là. É homem de Deus que fala muito bem e abençoamos a sua mulher, porque por detrás de homem forte há uma mulher forte. Peli bota nyoso ya Bolton na ebiete Nzambe aiba kopesa bino lisu ya ko comprendre ba aigle to ange ya Bolton. E toda a família de Bolton, que Deus dá a capacidade de compreender das vistas de ver as áreas de Bolton. Vraiment na ebi que l'interprète pe Angola Nzambe apambola yo parce que vraiment okei malamu. God bless you. Amém, amém. Que Deus abençoe o intérprete porque foi muito bem. Vraiment. Est-ce qu'on peut encourager l'interprète et le prédicateur de mettre les plus maboko? Amen. Alléluia, alléluia. Vraiment to sepeli to pambwami to lobi boye libota Nzambe biso nyostu Nzambe apambola biso butu malamu zala moto mokila te. Good night, bonne nuit. Tokutani lobi na ngonga ya 21h. Bonne nuit et good night. See you tomorrow at 9 p.m. See you tomorrow. Merci beaucoup. À demain. Ciao. Nzambe apambola biso nyosu. Ciao. Alléluia. Pamela Bino, maman Titi Matondo, la femme de foi, Yaya Irène, Yaya Fifi, maman Angélique Mawetera, Pasteur Guillaume, Zambe Azong Sayamingi, Pana Bino, Yaya Nisha, Zama Pamela Mingi, maman Nancy, maman Mabondela, maman Makasi, Zama Pamela Biso Nyonso, Tozalaki na ligne Libota Nyonso, na ancien Blanche. Nzambe apambola biso nyonso na yebi ke tokutani su lobi na ngonga Nzambe libota nyonso baki na ligne Nzambe apambola bino see you tomorrow.